Vamos lá. Meu nome é Gustavo Martins, eu sou arquiteto de formação, eu já tive um escritório de arquitetura, inclusive, e de mais ou menos em 2014, por aí, eu já gostava muito de cerveja, né? Eu sempre gostei de cerveja. Era um grande curioso pelas cervejas artesanais, mas ainda não tinha tanto conhecimento. Até que em 2014 eu comecei a produzir cerveja em casa, como um hobby, e isso me encantou, me deixou de uma forma assim bem entusiasmado. E foi quando eu passei a querer conhecer um pouquinho mais a fundo esse mercado, né? E o Mas você meio. chegou a fazer, você chegou a fazer algum curso? Como foi assim quando você disse que começou a entrar um pouco mais nesse mercado, conhecer, você chegou a fazer algum curso? Como foi que isso foi acontecendo? Logo no início eu fiz, assim, fui um pouco de autodidata e também fiz alguns workshops, cursos bem mais simples de produção caseira. Tem até o pessoal da Serva Baiana aqui que promove muito isso e tal. E aí comecei dessa forma, né? Comecei fazendo cerveja, produzindo lotes pequenos, né? Coisa pequena, apenas como hobby para amigos, para pessoas que eu fui conhecendo também no meio cervejeiro e tal. Fui conhecendo também o público que já apreciava cerveja artesanal aqui em Salvador. E aí foi meio que um caminho sem volta. A partir daí eu comecei a me aprofundar mais, aí comecei a fazer novos cursos, estudar mais sobre o assunto. E a cerveja da Mas gente também. Oi, desculpa, pode falar. não. A minha pergunta seria o seguinte: nesse momento que você estava estudando, se aprofundando, você já tinha uma ideia que você queria ter um negócio no ramo? Ou não? Era por hobby mesmo? Olha, eu confesso para você que no início não. No início, assim, logo no início eu montei eu montei uma marca. A Mindubi, ela já existe há muito tempo, até de uma maneira informal, né? Mas assim, eu não tinha, a princípio eu não tinha pretensão de me tornar uma cervejaria grande. Foi na verdade uma coisa que foi evoluindo naturalmente quando eu comecei a apresentar a cerveja da gente para o público, né? E o público começou a gostar. E o nome da cerveja, principalmente a nossa mais famosa cerveja, que é a Amendoípa, começou a ficar famoso e tal. E aí as pessoas começaram a conhecer. Gente até de outros estados começava a pedir, eu mandava pelo correio. E aí eu comecei a pensar, pô, eu acho que tem um caminho aí que a gente pode explorar, né, comercialmente. Foi quando a gente começou a começar a montar um plano de negócio para isso e pesquisar cervejarias para fazer uma produção que, até para explicar para o pessoal, é uma produção cigana, que são produções que, quando a cervejaria ela não tem fábrica própria, ela aluga um espaço de uma outra cervejaria e faz sua produção com sua receita, seu rótulo, assim, acaba sendo o seu rótulo, porém produzido em outra cervejaria. E É aí, terceirizado, né? Você terceiriza terceirizar, essa pois é. produção. E aí a gente começou a pesquisar algumas cervejarias para produzir e tal. Aqui ainda não tinha nenhuma cervejaria, para você ter ideia, na época. Hoje a gente já tem mais de 20, na época a gente não tinha nada. E em paralelo a gente participou de um concurso em São Paulo, era um concurso de cerveja caseira, só que a vencedora levaria como prêmio uma produção comercial com registro no MAP e tudo que pudesse comercializar. E aí a gente foi agraciado com o primeiro lugar nesse concurso com o nosso rótulo principal, que é a Amendoípa. E foi quando a gente recebeu meio que aquele empurrão para começar a primeira a produção. Né? Foi um empurrão mesmo, viu? Foi um Porque grande empurrão. para ganhar um prêmio, assim, dizer, velho, já tenho tudo praticamente, né? Porque ele foi reconhecida como um produto de qualidade, que isso a gente sabe que é muito importante para Com começar a certeza. entrar no mercado. Com certeza. Já foi um produto validado, né? A gente não entrou no mercado Exato, no exatamente. escuro. E aí, a partir daí, a gente foi só se aprofundando. Tivemos alguns planos que não deram muito certo, outros que deram certo demais, mas eu acho que o conjunto da obra acabou sendo muito positivo, né? Aí, nesse caso, Gustavo, quando foi que você literalmente começou o negócio? Eu comecei em 2016. Foi quando a gente Hum. abriu a empresa
e fez a nossa primeira produção comercial. Aí eu Uma tenho uma pergunta cervejaria. para você. Pode? Aí, nesse caso, você fez uma transição totalmente, digamos assim, disruptiva, porque você era arquiteto, é arquiteto, né? É arquiteto de formação, atuava, já tinha o seu escritório, ou tem, eu nem sei como é que está seu processo agora, mas e aí, como é você entrar em um outro mercado que inicialmente era um hobby, que muitas pessoas às Sim. vezes têm isso assim, tipo, só porque você gosta de cerveja, você acha que vai poder empreender nesse ramo. Quais foram as suas dúvidas, angústias e também, digamos assim, cobranças, né, de família, amigos, quando você começou a fazer essa transição e fez literalmente essa Sim. transição? Acabou sendo algo bem suave, né? Porque assim, eu não parei de exercer a profissão de arquiteto na época. Hoje eu não estou mais exercendo como arquiteto, mas na época eu não parei de vez para seguir uma carreira como cervejeiro. Eu fui fazendo essa transição aos poucos, até que eu vi que em um momento eu não conseguia mais conciliar um mundo com o outro, né? Mas, assim, o público acabou, o público, eu digo minha família, acabou aceitando aos poucos, né? Que agora é público, né? É isso, eles acabaram vendo que a coisa estava séria, que eu realmente estava inserido nesse mundo da cerveja, que eu tinha interesse em fazer carreira nisso, né? E viver disso. Então, eles entraram de cabeça comigo. Não teve. Assim, lógico, no início, até por eu fazer isso de uma maneira. Eu ter iniciado nesse mundo de uma maneira de brincadeira, né, como um hobby, logo no início, quando a gente montou a primeira produção e tal, ainda não acreditaram muito que a coisa iria vingar. Mas a partir do momento que a gente começa a ter algumas conquistas, a ver que o negócio está evoluindo, aí as pessoas começam a ver com outros olhos, né? Exatamente. Primeiro você tem que acreditar para depois convencer as outras Claro, pessoas, né? com Porque senão certeza. não vai. Eu ainda lembro que a gente fez a consultoria em 2018. Foi. Eu cheguei a fazer alguns atendimentos com você lá no seu escritório ainda Sim, de sim. arquitetura. Esse momento para você foi assim, muito significativo ter feito essa transição de uma forma mais, digamos, lenta, né? Não foi, Sim, olha, agora 100% aqui. Eu percebo, eu estou fazendo algumas perguntas, até baseado em algumas questões de empreendedores. sim. E às vezes ficam assim, poxa, vou, não vou, como é que eu faço? Estou com medo, largo, volto. Então, por isso que eu estou te perguntando nesse momento assim, dessa transição. Você está me ouvindo bem? Está conseguindo me ouvir bem? Oi, está conseguindo me ouvir bem? Foi bom Ah, tá. Que deu uma falha aqui para mim. essa. Porque eu acho que alguém ligou aqui para mim na hora, mas já resolvi. Essa transição ela foi interessante porque assim me fez aprender, me fez entrar nesse mundo sem como é que se diz, sem o choque, né, de realidade. Uhum. Então eu consegui entrar de uma forma uma transição gradual. Para ser sincero, o escritório mesmo, eu parei de verdade de exercer a profissão de arquiteto tem pouco tempo, tem meses, que foi quando eu realmente me desfiz do escritório de arquitetura e passei a exercer só como cervejeiro, né? Mas, assim, eu acho que o principal, quando você passa a focar para valer nisso, é você montar um plano de negócio direitinho, né? Você fazer a sua o seu cronograma de negócio de uma forma bem pensada, né? Porque Uhum. assim, Exato. eu confesso que a trajetória da Mindubia, ela foi uma trajetória que hoje tá seguindo um caminho muito bom, mas passou por vários percalços e muitas vezes por a gente estar muito empolgado, mas ao mesmo tempo sem se planejar direito, né? Eu acho que a dica que eu dou para as pessoas é
principalmente planejamento. Acho que planejamento é o principal. Faz você conhecer seu negócio, faz você saber quais caminhos você seguir, né? Então, acho que isso é o principal. Exatamente. E que muita gente desconsidera, né, Gustavo? Com certeza. Confesso que eu Agora, quando mesmo. você fala um pouquinho desse percalço aí, porque é importante que as pessoas também entendam que Sim, atrás de um negócio de sucesso, um negócio está dando certo, que está crescendo, existem os desafios. Você falou muito de planejamento, de organização, mas nem tudo acontece como a gente deseja. O sim. mercado, a gente está passando esse momento agora que a gente vê o quanto as coisas dão um reviravolta. O que foi, Gustavo, que você fez ou que você acredita que foi importante para. E é importante, né? Porque a gente não deixa de passar por desafios. Cada vez Sim. você vai passando uma nova etapa. O que você acredita, além da questão do planejamento, mas você como empreendedor, quais são as suas características? O que é que você vê em você que tem te ajudado nessa caminhada? Eu acho que tem duas características aí. 2020 ensinou todo mundo a ser resiliente, né? A saber Tem lidar com. tentado. Tem gente que não aprendeu, não, viu? Tem tentado. A gente está tentando. E a outra questão é você ser um pouco, assim, para você conseguir fazer uma gestão bem feita, você tem que conhecer um pouco de tudo. Não dá para. Esse foi até um dos meus primeiros erros, né? Eu focava muito mais em uma especialidade e acabava esquecendo de outras e tal. E aí eu acho que Que isso era aí acabava profissional, me né? prejudicando. E a partir do momento que eu percebi que eu, como sendo gestor, não posso ser, eu sou o produtor. Não, eu tenho que pensar em todas as áreas ao mesmo tempo, porque a saúde da empresa, ela está quando existe saúde em todas as áreas dela, né? Então, acho que ser um pouco multiuso, até mesmo se você tiver uma grande equipe, você tem que conhecer um pouquinho de quem você está Exato. gerindo, né? Da equipe que você está gerindo, para você saber, até para você não ser enrolado por eles, né? Para você saber Exatamente. como Exatamente. lidar com isso. E a segunda é resiliência, é saber lidar com os problemas que vão ocorrer. Muitas vezes o que a gente planejou, tudo que a gente planejou vai por água abaixo ou segue um caminho completamente diferente, a gente tem que saber se adaptar a essas situações. Com certeza. Agora, sim, você chegou a comentar comigo sobre que vocês, quando começaram, tinham poucas cervejas no mercado, depois vieram muito, tem esse boom aí de cervejas artesanais. Como que foi? Dando um ruído agora. Acho que foi alguma coisa que passou aqui agora. Pode falar, tô. Né? Então, e você chegou a comentar comigo que vocês buscaram muito a qualidade. Eu queria que você agora até pode falar mesmo, assim, Certo. contar um pouquinho pra gente como foi que a Miss Beer foi se diferenciando no mercado, como foi que ela foi crescendo, as parcerias, e como foi que ela começou também a chegar em outros estados. Fala um pouquinho pra Certo. gente. A Mindubia nasceu com uma ideia um pouco diferente do que estava sendo o que estava sendo empreendido aqui em cerveja artesanal, principalmente, digo até no Nordeste todo, né? Uhum, Poucos cases que pensavam parecido com a gente. No mundo da cerveja artesanal, a gente se divide muito entre a cerveja artesanal, que é a cerveja artesanal mais voltada para o público iniciante, que são cervejas muito mais próximas das comuns e tal. E tem o segmento um pouco mais sofisticado, o segmento com cervejas mais elaboradas, que também são um pouco mais caras, e que é um segmento bastante exigente, né? Como a gente como nós somos uma cervejaria cigana, a gente já não consegue competir de igual para igual com a cervejaria produtora, com todas as cervejarias produtoras, né, que conseguem produzir um litro de cerveja mais leve, muito mais barato do que a gente consegue, né? uhum, Então, a estratégia da gente foi criar rótulos mais elaborados, mais sofisticados, para que a gente pudesse agregar valor a isso.
E a partir de então, até o nosso rótulo de entrada acaba sendo um rótulo bem elaborado, um rótulo que ele está um pouco acima dos que estão na mesma categoria. Aí a gente consegue, com isso, a gente consegue ter agregar um valor a isso, né? Não, tipo, a amendoípa, ela não é uma IPA qualquer. Ela é uma IPA com um diferencial. É a IPA! É É, a IPA! então as pessoas pagam por isso. As pessoas Exato. dos pontos de venda aceitam pagar um pouco mais por esse diferencial, para ter essa experiência diferenciada. Então, esse acaba sendo um problema que a gente acabou resolvendo dessa forma, né? A gente Uhum, tem sim. um grande entrave que é realmente o nosso custo de produção é mais caro do que o das cervejarias produtoras, porém a gente acaba tendo que seguir essa estratégia para a gente conseguir vender nosso produto e entrar competitivo no mercado. E eu lembro, Gustavo, na época até que você conversando comigo, você falou muito desse momento do desenvolvimento dos rótulos. E Sim, eu via em vocês essa preocupação muito grande em fazer um rótulo que agregue valor, que as pessoas percebam, não, essa é uma cerveja mais cara. A pessoa com já certeza. olha, então é uma cerveja melhor. Enquanto a maioria dos empreendedores tem a mania de pedir para o sobrinho, de pedir para alguém próximo, oh, eu faço, então vem, eu ajudo. E não sabe quanto isso impacta no negócio, quanto Claro, isso pode fazer com que você. É a forma que as pessoas, que os clientes, os consumidores vão te ver no mercado. sim. E você já teve essa visão, porque não dá para brigar por preço. Não, preço é muito difícil, porque muitas vezes você vai concorrer com empresas pequenas, às vezes até pessoas que fabricam, que não tem um custo de produção, não tem colaboradores em si, quando começa ainda bem pequenininho, e você não tem como competir com esse preço. Então, essa estratégia aí foi até o que você comentou, e eu queria que você falasse também um pouquinho de se diferenciar na Bahia, e Sim. daí você começar a ir para outros estados, ir para a Europa, e você sabe, né? Você recebeu meu currículo? Oi? Você Não, recebeu meu não, currículo? não Ah, recebi. eu só vou mandar meu currículo que eu quero trabalhar na Europa lá com vocês. Você pode mandar. Na verdade, assim, nosso grande, é, nossos grandes concorrentes, assim, que acabam ameaçando, principalmente se a gente focasse em rótulos mais leves, não seriam nem os produtores caseiros, até porque hoje a fiscalização já está muito maior, então Uhum. esses produtores eles têm um volume de venda muito pequeno, não conseguem competir, por mais que eles vendam mais barato e tal, não chega a ameaçar a gente. Agora, realmente, assim, as cervejarias maiores, tanto as artesanais maiores como as mainstream, elas, essas sim ameaçam, porque elas têm o poder de penetração, têm investimento atrás, né, com elas, né? Então, isso daí realmente algumas vezes atrapalha nosso processo. Principalmente quando a gente tenta entrar em mercados que tem um público que não é tão exigente. Aí esse público, às vezes, não percebe a diferença entre amendoim e uma outra IPA, né? Mas, assim, a gente vai levando. Com relação à exportação, vou falar agora um pouquinho sobre Primeiro vocês foram exportação. para outros estados, que a gente sabe que é muito mais fácil nós aqui do Nordeste abrir espaço para produtos de fora do que Sim, os produtos de outros estados, né, na verdade, de outros estados receberem os nossos produtos. Então, assim, foi um passo, né? Primeiro você começou a claro. vender para outros estados. Como foi esse início? Sim, eu desde 2019 eu fechei uma parceria com a cervejaria de São Paulo. Eu já estava com essa ideia montada, que eu tinha um interesse em expandir esse mercado, né, vender para outros estados. Só que como eu estava sozinho também, eu não tinha estrutura para isso. Então eu fui pensar em estratégias para essa expansão. E aí foi quando eu fechei um contrato com a cervejaria Dádiva de São Paulo. E hoje a gente utiliza o comercial deles também para fazer a venda. A gente tem contrato com a distribuidora deles e Sim. a gente consegue vender para todo o Brasil através da distribuidora.
Eles têm uma vantagem também por eles venderem outras marcas além da nossa, eles vendem a marca deles e outras marcas parceiras. Então eles conseguem entrar em muitos estados que às vezes a logística ficaria muito cara se eu mandasse apenas um rótulo, né? Então isso viabiliza muito a logística para os estados. E acabou sendo também o que viabilizou muito a exportação. Meados do ano passado, a importadora de lá da Holanda, eles entraram em contato comigo, a gente conversou bastante sobre os rótulos, eles estavam interessados, já tinham visto, foi meio que uma escadinha, né? A gente começou a aparecer para o Brasil, então isso daí abriu os olhos do pessoal de lá de fora também. Eles já conheciam, já tinham no hall deles de cervejarias brasileiras que eles tinham interesse em importar, né, para lá, para a Holanda. Então a gente entrou em contato, fechei uma parceria junto com a distribuidora da Dádiva de lá de São Paulo. E a partir daí eles conseguiram mandar tanto os rótulos deles, quanto os rótulos nossos, quanto rótulos de outras cervejarias parceiras. Eles conseguiram encher um container e foi enviado para lá. Então, até É o nisso, maior a desafio, gente né? teve uma facilidade por conta de estar junto com outras marcas. Né? Essa parceria, então, foi essencial. Vocês tiveram que fazer alguma adaptação, Gustavo, para poder exportar? Em rótulos, produto, alguma Não, coisa? não, o rótulo é o mesmo. Eu acredito que eles coloquem um adesivo, né, lá, mas assim a gente manda o mesmo rótulo. E o produto É, também é o mesmo. O mesmo produto que sai daqui, que vai para os bares daqui, vai para lá também. E ele vai em cadeia refrigerada, isso que é o mais importante, para manter a isso qualidade do aí. produto. Aham, com certeza, com certeza. E esse ponto que você trouxe das parcerias, o que dá para perceber nesse processo da sua expansão, a parceria com fornecedores, o próprio networking aí que você vai fazendo, vai conhecendo pessoas, Sim, as parcerias com outras empresas para poder fechar esse container, que não é fácil, é uma dor de cabeça para conseguir. Esse no caso, é uma das coisas do grande calos de quem quer exportar, é fechar esse diacho desse container. Então, com isso certeza. você conseguiu. Agora você fica, meu Deus, o menino gerencia a empresa, cuida da produção, tá fazendo, inovando sempre, ainda tem tempo para fazer network, fazer contato, essa habilidade, né, que nós empreendedores temos que ir desenvolvendo, E que é não é fácil. indispensável. É indispensável. Às vezes as pessoas acham. Foi até uma das coisas que eu comecei a ver, pelo menos assim, no meu caso, eu não conseguia conciliar arquitetura com isso, porque eu tinha que estar dentro do meio do networking das duas áreas. São duas áreas muito diferentes, né? Então, para que eu pudesse crescer de uma forma saudável no meio cervejeiro, eu acabei meio que esquecendo um pouco esse meio de arquitetura. Então eu vi que a coisa não estava indo bem. Aí quando eu falei, pô, não, deixa eu seguir um caminho só, que aí deixa eu fazer uma coisa só direito do que fazer duas coisas mais ou menos. Exato. Ia ficar dividido, né? Com certeza. E aí essa imersão foi total. Passei a conhecer o público cervejeiro, conhecer cervejarias, conhecer cervejeiros, conhecer gente de renome no meio cervejeiro. E isso fez com que abrisse muitas portas. Né? Que é um dos pontos essenciais para o crescimento, é o networking. Você tinha comentado sobre os aprendizados da pandemia, né, desse período agora de pandemia, e eu até comentei com você, nem todo mundo aprende. Tem gente que ainda está assim, Sim, meu Deus, quando é que essa pandemia vai passar para eu poder as coisas voltarem ao normal? Tem gente que ainda está assim, viu? com certeza. E pelo visto você tem aproveitado as dificuldades, os desafios, as mudanças para também crescer, não só no negócio, também como pessoa, acho que esse é o momento para isso também. E o que foi que aconteceu com a Mindubia? O que foi que aconteceu na gestão do seu negócio nesse período, Gustavo? Quando começou a pandemia e depois no decorrer Sim. desse período, o que tem acontecido, na verdade? A Mindubia ela sempre foi muito voltada para o B2B, né? A venda direta para os pontos de venda, para a revenda, e as revendas que fazem esse link direto com o consumidor. A partir
de março do ano passado foi quando decretaram aquele lockdown, que os bares fecharam e aí meus, minhas vendas caíram 95%. Uma coisa assim absurda. Os bares cancelaram pedidos e tal, e aí realmente bate um desespero, assim, né? Foi quando eu repensei todo o negócio, falei, pô, eu tenho que... eu não posso esquecer que o ponto de venda existe, que é o meu cliente principal, então uma hora isso vai passar e eu tenho que retomar esse cliente, né? Esse cliente de ponto de venda. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que aproveitar alguma forma de conhecer o meu consumidor final e de puxar ele também para mim e passar a vender para fazer com que a empresa sobreviva. Né? Foi quando Exato. a gente começou a pensar no e-commerce, em delivery, montei uma estrutura até em minha casa para fazer atendimento de iFood, de 99 Food e tal. E a partir daí a gente, ao mesmo tempo também, eu diminui custos fixos ao máximo, porque não dava para manter os custos fixos como estavam. E aí eu consegui sobreviver bem a essa época mais pesada, né, da pandemia. Depois daí foi quando os bares voltaram a abrir, eu senti um pouco de choque, porque essa vida dupla com dois centros de custo é um pouco complicada também, porque a gente tem custos diferentes, forma de lidar com o cliente é diferente. A gente tem que pensar que a gente acaba se tornando uma espécie de concorrente do nosso próprio cliente, e a gente tem que tomar cuidado para que isso não seja prejudicial ao cliente, senão a gente perde venda também com o cliente. Então, é um desafio diário, mas a gente está conseguindo vencer bem isso. E você já está percebendo essa retomada, né? Sim. Desde o final do ano passado, eu já percebi uma queda no volume de vendas de consumidor final e um aumento de volume de vendas de pontos de venda, né, de revenda. Nesse momento que você cortou, que você foi olhar para os custos, você percebeu que tinham coisas assim, poxa, isso aqui eu não precisava ter esse custo, era desnecessário, eu estava mantendo isso aqui, Demais. aconteceu, Cortei muita ué? coisa. Eu tinha uma sala comercial que praticamente eu usava como um depósito. Eu tinha um custo fixo com ela, mas assim, ela se via como um depósito e a partir daí eu fechei essa sala, entreguei a sala e coloquei tudo em minha casa, sabe? Eu tinha um quarto ainda em minha casa, eu consegui armazenar tudo em minha casa. Então são algumas coisas que a gente às vezes pensa assim, pô, por que eu estava pagando por isso? Não há Exato. necessidade, né? E É é, e sempre, é é sempre um momento, né, Gustavo, de rever. É por isso, assim, depende muito do perfil de isso. cada empreendedor, porque foi um momento de enxugar custos, porque às vezes você está vendendo até mais, não estou dizendo que é esse caso da pandemia, tá? Mas Sim. às vezes você está vendendo mais, mas seu custo fixo é tão alto que você, no fundo, no final mesmo, você não coloca dinheiro no bolso. Às vezes Pois é. acontece, ou muito menos. Quando você consegue cortar esses custos, você melhora a sua margem. Claro. E aí, além disso, você trouxe outros modelos de negócios para a Mindubia, que de alguma forma isso vai te render mais Sim. frutos mais na frente, né? Porque você falou do e-commerce, como é que está esse processo? Hoje a gente tem um site Ah, que atende muito mais delivery hoje, né? Delivery direto para consumidor final. Venda para ponto de venda é ainda ligação, está sendo pouco visita aos pontos de venda por conta da pandemia, né? Mas é muita ligação, WhatsApp e tal, e às vezes uma visita presencial. A gente tem o delivery, e a gente tem a gente trabalha também em duas plataformas dessas de e-commerce que são o iFood e o 99 Food. Essas duas elas atendem um raio, né, de entrega, então não é toda Salvador que é atendida por eles. Mas isso tem, assim, apesar das taxas, as taxas são um pouco altas, mas tem isso que eu ia te atendido. perguntar. Sim. Isso que eu ia te perguntar. O que eu acabo fazendo? Como é algo que não me gera muito pouco trabalho
logística e tal, porque assim, basicamente você. Eu não faço a comida, né? É diferente do pessoal que prepara a comida. Eu não faço a comida. A cerveja ela tá pronta lá na lata. No máximo eu tenho que envasar o growler, né, de chopp. E eu disponibilizo isso na portaria do meu prédio para que o motoboy ele entregue no endereço da pessoa, né, do consumidor. Então, assim, gera muito pouco custo para mim. Eu fico imaginando que essa taxa acabaria sendo o meu trabalho de prospecção, de buscar Aham. esse público. Acaba Marketing, sendo né? marketing, então acaba sendo elas por elas. E não é assim, se eu um dia parar com esse serviço, isso daí não vai gerar um prejuízo grande para a empresa. Então, é uma coisa assim, Entendi. eu costumo mais chamar de um plus. É algo que chega assim para somar e não para ser uma despesa, né? E pelo que eu estou percebendo, quando você sai da empresa, você vai fazer hora extra no seu depósito agora lá da sua casa, né? Sim. O pessoal diz, ó, vou empreender, que eu trabalho para mim, e aí fica mais tranquilo. A gente sabe que, principalmente nesse início, que leva um tempo para a empresa, né, ir se estruturando, são várias questões que têm que ser trabalhadas e leva um tempinho para a empresa ficar mais independente. Mas esses Correto. inícios, assim, né, esses períodos que você ainda está crescendo, está melhorando a estrutura, é muito trabalho, né, Gustavo? E o home office ele tem feito, ele tem sido de uma forma assim que, tipo, a gente tem uma certa flexibilidade, né? Se eu precisar sair no meio do dia para resolver outra coisa que não seja de trabalho, eu posso, mas ao mesmo tempo também eu acabo trabalhando 24 horas por dia, né? Porque em tudo que eu tô, às vezes eu tô aqui no lazer, aí chega, aí aparece um cliente querendo falar comigo no WhatsApp ou tal, e eu tenho que atender, porque às vezes é muito importante para aquele momento. O ramo de cervejaria já é um pouco de dedicação total, né? É difícil a gente desligar o telefone no sábado e domingo, é difícil a gente desligar à noite, porque é o momento em que os bares estão trabalhando, é o momento que as pessoas estão bebendo, então a gente trabalha no momento que o pessoal está se divertindo, né? Isso que E é como é que você o. administra isso para você? Eu sei Como é? administrar bem. Eu tenho uma espécie de escala, de, de momentos em que eu digo, ó, agora vou desligar. Eu costumo organizar isso muito bem com minha esposa. A gente define assim, ó, tal época, por exemplo, agora, esse fim de semana agora mesmo, eu não vou trabalhar em nada da Midubia, porque vai ser meu aniversário e tal. Eu falei, não, vou organizar minha vida toda até sexta-feira, a partir de sexta-feira não faço mais nada. E assim, pela Mindobi, ela não está à venda apenas no meu site, não é, tipo, não é uma coisa exclusiva minha. A vida ainda continua, mesmo com eu estando um pouco fora, né? Essa é Exato. parte boa. Apesar de eu ter esse canal de venda, se eu fechar esse canal de venda, a Mindobi não para. Essa é a maior vantagem. Exato, exato. E feliz aniversário adiantado, pode dizer? Pode, Obrigado. né? E Pode só uma dizer. dúvida, uma dúvida que não quer calar. Esse cenário que você está mostrando aí do seu home office é? Não, aqui na verdade é minha varanda. Meu home office está aqui do Ah, lado. é, menino? Eu falei, gente, que home office legal, que decoração Ou é que é uma pena que o home office a parede é tão lisa, não tem graça. Aí eu falei, pô, vou ficar aqui na varanda. Por isso que toda hora tava passando moto e tal. Mas esse cenário aqui é o que eu mais gosto para fazer as lives. Ainda Não, tem um ficou não, que quadro assim, com várias latas. Aqui são todas latas da Minubia. aham, tô Aqui tem vendo, aí tô da vendo. Minubia também. Mas Muito bacana, aqui, gostei. aqui é minha varanda. É o lugar onde eu esqueço e ao mesmo tempo vivo a Minubia, né? Imagina, imagina, Esqueço a mas parte ficou bem chata e vivo legal. a parte boa da Minubia. Não, eu perguntei porque assim, se fosse o home office, seria o home office tão sonhado de tantas pessoas, né? Sim. Essa decoração assim, Na oh, gente. verdade, na verdade, ele tá, vou até mostrar um pouquinho aqui, ó. O meu home office é aqui.
Ah, Aqui tá. do lado. Bem, Eu fico no dia a tá dia muito- do lado da melhor parte da casa. Ah, perfeito. Perfeito. Gustavo, a nossa live está chegando ao final, mas eu Oh, quero. É uma pena, assim, é muito bom conversar com você. Você trouxe muitos insights, que é importante que as pessoas pensem. Eu gostei, eu trago muito essa ideia também, eu converso muito com o empreendedor, que desse olhar para a empresa em que você precisa enxergar cada área. A gente tem que entender um pouquinho de marketing digital, a gente tem que entender de finanças, a gente tem que entender da produção, a gente tem que entender relacionamento com o cliente, um pouquinho de cada. E isso, às vezes, parece ser um peso, uma carga muito grande, mas é essencial para que o negócio dê certo. E o que você falou aqui, essa live vai ficar gravada, vai ficar no Jornal Correio. Eu também vou colocar lá no meu YouTube, porque amei as suas dicas. ah, valeu. É muito bom ver essa visão, essa mudança de área, esse seu olhar para o negócio. E ver essa sua caminhada, né, Gustavo? Você está de parabéns, de verdade. Eu fico muito Obrigado. feliz. Eu sou fã da Mido Beer. Mais ainda agora, vocês estão indo para a Europa, então vou puxar o saco. E fico muito feliz mesmo. E eu quero que Muito você obrigado. compartilhe, né? Obrigada, que você compartilhe uma mensagem, uma ideia de o que você estiver sentindo, né? Para compartilhar para quem está assistindo e para quem vai assistir depois, já que vai ficar salva, que quer empreender, quer começar a empreender, mas tem medo, tem dúvidas. Qual o conselho que Gustavo dá? Eu acho que o principal conselho é até o que você sempre fala. Empreenda com organização, mas com paixão também. Concordo, concordo. Tem que ter Não é? paixão. Eu acho que assim não pode. Eu acho que uma coisa tem que estar ligada à outra. Não basta ter só paixão e não basta ter Uhum. só organização. Tem que ter um pouco dos dois, porque só organização também perde a graça do negócio. Então tem que Com ter certeza, com certeza. paixão que a coisa vai E a para frente. paixão às vezes cega, né? A paixão, às vezes, você também não tiver esse pé no chão, esse olhar mais estratégico, olhar para o negócio, você pode estar numa ilusão. Então, esse Claro, equilíbrio, é a paixão que move a gente todos os dias a passar pelos desafios, a querer mais, mas a parte estratégica, a parte também de gestão, ela que vai fazer com que você tome as decisões certas, ou pelo menos com que você certeza, ache que sejam mais certas nesse com momento, né? certeza, com certeza. Ah, então que massa. Gustavo, amanhã você sai de novo, né? Amanhã você sai na matéria, contando, Certo. falando sobre essa live que a gente teve hoje. E assim também sai no caderno impresso, viu? Se você Ah, quiser bacana. comprar o jornal, tá lá todo. Apesar que a pessoa que está indo para a Europa, isso aí não é tanta coisa, não. Nada, ótimo. Mas eu agradeço de coração Eu que a sua agradeço. participação aqui, o seu tempo, que eu sei que não é fácil. Mas tamo aí junto aí. Precisar de novo aí, pode contar comigo. Ah, com certeza, com certeza. Um abraço, viu? Um E tudo abraço. de bom Valeu, para gente. você. Sucesso, Obrigado aí Gustavo. a todos que assistiram e até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Ixi, eu não sei se alguém tava falando aqui comigo. Oi? Hã?